Em Josué 7, no versículo 11, irmãos, vai nos dizer que Deus, ele entregou Jericó nas mãos do povo de Israel, de Josué. E ali, irmãos, nós vemos que o Criador, ele determinou que eles tomariam posse e sairiam vencedores e que eles não seriam derrotados. Mas ali o Criador também falou que tudo aquilo que eles conquistassem seria consagrado à destruição. Que somente a prostituta Raabe sairia com vida, sairia ilesa, salva. Mas ali nós vemos, irmãos, que Acã, ele cometeu um pecado. Ele pegou aquele objeto amaldiçoado à destruição, consagrado para a destruição, e ele escondeu, ele guardou para si aquele objeto. Então nós vemos, irmãos, que ali, quando Acã pega aquele objeto e leva para casa, aquele objeto amaldiçoado à destruição, que era dos inimigos, eles começam, irmãos, a perder a guerra. E eles são derrotados, eles são perseguidos. Nós vemos o perigo da gente trazer para nossa casa, para dentro do ambiente de glória que é a nossa casa, objetos consagrados à destruição. Objetos, irmãos, que provêm de descendência maligna. Objetos que podem abrir legalidade. Nós vemos, irmãos, que quando Acã, ele leva aquele objeto amaldiçoado para dentro e esconde aquilo, o Criador entrega ele nas mãos do inimigo. E eles começam a perder as forças. O inimigo começa a dominar sobre eles. E assim é na nossa vida, não é diferente, irmãos. Toda vez que a gente pega aquilo que é profano e mistura com o santo, porque nós vemos que não tem comunhão, as trevas com a luz, a Bíblia é clara em dizer que aquilo que é santo não se mistura com o profano. Quando pegamos coisas consagradas à destruição, coisas que vêm e trazem brecha para a nossa vida, nós começamos a perder na batalha. O inimigo começa a dominar sobre nós. Os objetos, irmãos, os símbolos que abrem legalidade, e muitos não sabem, é o olho grego. O olho que tudo vê, irmãos. Esse olho grego, ele abre uma legalidade quando você traz para dentro da sua casa, ali quando você coloca de emoji no status do seu Instagram, na foto ali de perfil, e você acha que está trazendo sorte, mas está trazendo maldição para sua vida. É uma legalidade, é uma brecha do inimigo acessar a sua mente, as suas emoções, a sua vida. É uma legalidade. O segundo, irmãos, é o filtro dos sonhos. Quando você pega ali, você leva para dentro do seu quarto, na intenção de filtrar os seus sonhos, de bloquear ali os sonhos ruins. Mas na verdade isso, irmãos, é de procedência indígena. Indígenas de antigamente, eles tinham um ritual, eles faziam um ritual para tudo, irmãos. Então isso é de procedência indígena. E quando você leva para dentro do seu quarto, na intenção de filtrar os seus sonhos, de trazer uma paz, um sono tranquilo, é totalmente ao contrário. Você está dando credibilidade, você está colocando a sua confiança num objeto, filtro dos sonhos. Outro objeto, irmãos, é incenso. Nós vemos, irmãos, que tem alguns incensos que você vai comprar, que esses incensos, eles já vêm consagrados para uma finalidade específica. Seja para trazer prosperidade, seja para algum motivo, alguma especialidade, alguma ocasião específica. Então, alguns desses incensos, eles já vêm consagrados para isso. E quando você leva isso para dentro da sua casa, consagrado, você está colocando a sua confiança nesse incenso. E nada pode roubar a glória do Eterno. Outra legalidade, irmãos, é imagens. Porque a Bíblia é clara nos mandamentos da Torá. O primeiro mandamento, irmãos, é não fazer para ti imagens de escultura, nem se prostrar diante delas. E nós vemos que na nova aliança, ali depois da morte do nosso Salvador, o primeiro mandamento é: amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Então quando você coloca ali uma imagem de escultura, na intenção ali de vigiar, de guardar a sua casa, você está abrindo uma porta, uma legalidade, porque você está tirando a glória que é do Criador e está colocando a glória numa imagem de escultura. E a Bíblia diz que a imagem, ela não ouve, ela não fala, então ela vai roubar a glória do Eterno. E a Bíblia também nos diz, irmãos, que não tem como nós adorarmos a dois senhores, porque a gente vai amar um e desprezar o outro. Você vai dar a glória para um e vai tirar a glória do outro. Outra legalidade também, irmãos, é mandala.
Algumas pessoas tatuam mandala na perna, no braço, fazem tatuagem com esse objeto, levam para dentro de casa, quadros com essa imagem, esse objeto. E isso também, irmãos, é de uma origem de ocultismo. Isso traz uma legalidade para a sua vida. É uma brecha que Satanás vai acessar, porque nós vemos, irmãos, que o inimigo ele não precisa de muito. Ele não precisa de muito. E se ele achar uma brechinha pequenininha, ele vai entrar. E ele vai levar destruição, maldição. Disco de rock. Alguns rocks são de origem satânica. Nós vemos que tem algumas capas, irmãos, de disco de rock, que tem até a imagem de uma caveira. E quando você fica ali ouvindo aquela música, aquele rock pesado, por detrás daquilo, quando você vai ver a letra daquela música, só fala de morte, de destruição. E isso gera uma atmosfera, irmãos, muito pesada de opressão, de ansiedade. Em alguns casos, sim, irmãos, tem rocks que são de origem diabólica e pode trazer uma opressão muito grande sobre a sua vida e pode influenciar nas suas emoções. Então, sim, abre legalidade sobre a sua vida. Imagens, bonecos de duende, isso é de origem demoníaco. E o que se esconde, irmãos, por detrás disso é demônios. Pode reparar que tem pessoas ali que no momento da libertação, que a pessoa está ali fazendo a libertação e o demônio não sai. Por quê? Porque tem objetos consagrados dentro de casa, tem objetos de origem maligna. E o Satanás, irmãos, ele é sujo e ele aproveita essas coisas para se esconder por detrás disso. Então por isso que tem libertações que eles vão embora, são expulsos, mas retornam novamente para dentro da sua casa, para a sua vida, porque a gente dá acesso, abre uma brecha através desses objetos. Outra coisa, irmãos, que também abre uma legalidade muito grande, muitos também não têm esse conhecimento e acham que é bobeira, é filme de terror. Quando você coloca filme de terror dentro da sua casa, irmãos, e você fica ali assistindo, isso também abre um portal, uma legalidade para Satanás acessar a sua casa, acessar a sua vida. E ele vem com ataque, com seta, ele vem com pesadelo, porque você está abrindo uma legalidade. Aqueles filmes pesados onde contém sangue, morte. E Satanás, irmãos, ele se alimenta de sangue, ele se alimenta de morte, de tragédia, é onde você começa a sofrer ataque e opressão na mente, ansiedade, e você não sabe por quê. Ele vai tocar nos mais fracos, frágeis, que é os filhos, as crianças. Então vai atacar nos sonhos com pesadelo, perturbação noturna, terror noturna, paralisia do sono. Para terminar, é quando a gente pega ali água com sal, coloca o sal ali dentro da água, na intenção de filtrar as energias, de tirar ali a inveja, as maldições. Então você está colocando, irmãos, a sua expectativa, a sua confiança nesse copo com água, confiando que ele vai proteger a sua casa, vai te proteger das obras malignas, da inveja, da energia pesada. E sim, é uma legalidade. Simpatia também é legalidade. Sabe quem protege a sua casa? Sabe quem te livra de todo o mal, de todas as obras de bruxaria, feitiçaria? Te livra da inveja, do olho gordo? É somente o nosso Salvador. O Messias, aquele que morreu na cruz do Calvário por nós. É ele que nos livra, é ele que nos guarda. É ele que é o grandão da Galileia. É ele, irmãos, que é o general de guerra que guerreia por nós e que está à nossa frente. É ele que nos guarda, é ele que nos livra. Mas sabemos que para tudo isso acontecer na nossa vida, tem que estarmos debaixo da palavra, da obediência. Porque a Bíblia diz: buscai o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, irmãos, na Bíblia, em Deuteronômio 27, há uma promessa pra gente. As promessas de bênçãos e promessas de maldições a ser seguido. Então, irmãos, para que a gente possa alcançar essas bênçãos, nós temos sim que obedecer a palavra, ter uma intimidade, ter, irmãos, uma aliança no altar com o nosso Criador, para que essas bênçãos possam vir condicionadas à nossa vida. Mas se escolhermos o caminho errado, a destruição, assim como Acã pecou, trouxe aquilo que era consagrado à destruição para dentro da sua casa, e ele acabou, irmãos, sofrendo as consequências. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. E ele só quer uma brecha para agir na nossa vida. Por isso, irmãos, nós temos sim que vigiar. Nós temos sim, irmãos, que ser prudentes. Assim como as virgens prudentes. Nós temos sim que ser seletivo com aquilo que a gente leva para dentro da nossa casa. Nós temos sim, irmãos, que ter vigilância, vigiar e orar.
para que a gente não venha trazer destruição, assim como Acã. Amém?